Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Já Imaginaste, um lugar onde a imaginação é por sua conta. Aqui quem está falando é o Carlos e hoje vamos contar um pouco da história da barbearia, como começou até os dias de hoje. No começo, na Idade Média e até pouco tempo atrás, no final do século XIX, os barbeiros eram profissionais que cuidavam de toda a área do corpo humano. Os barbeiros eram dentistas, os barbeiros faziam cirurgia, os barbeiros eram nômades, saía de casa em casa, de cidade a cidade, com essa carrocinha em busca de clientes. Então eles paravam naquela cidade e faziam seus serviços de barbearia. Então, se você estivesse precisando arrancar um dente, certamente seria um barbeiro que iria arrancar o seu dente. O barbeiro chegava lá simplesmente com um alicate e arrancava seu dente fora. Muitas das vezes te dava alguma bebida alcoólica para amenizar a dor e era feita sangue frio mesmo, sem anestesia. Temos aí um barbeiro muito famoso na história, o Tiradentes. Ele tinha esse nome, lógico que ele era barbeiro. Ele era barbeiro e militar, né? E com isso ele arrancava os dentes das pessoas, né? Por isso esse nome, Tiradentes. Anos mais tarde, o barbeiro Tiradentes, ele foi condenado à pena de morte pelo Império Colonial Português, morte por desmembramento, né? Cujo botou várias cordas em vários membros do seu corpo e os soldados assustavam os cavalos corriam e assim ele tinha parte do seu corpo arrancado, como cabeça, braço, perna, e parte do seu corpo foi exposta em praça pública, em ruas e por aí vai. Assim foi o final do barbeiro Tiradentes. Bom, mas vamos voltar para uma parte mais alegre da história. Os barbeiros eram dentistas, eles eram nômades, eles viajavam de cidade a cidade numa carroça, visitando pessoas que precisavam dos serviços dele, né, para arrancar um dente, para curar qualquer tipo de doença. Eles estavam ali a dispor e foi eles que foram os primeiros na história a fazer a cirurgia aí do apêndice, né? A remoção do apêndice, quando o apêndice inflama, a pessoa tem que tirar o apêndice, né? Uma doença que hoje é chamada de apendicite, né? Então, supostamente os barbeiros foram os primeiros a fazer essa cirurgia, né? Eles foram, por causa disso, eles foram perseguidos pela Igreja Católica, que era uma prática que a igreja não permitia, né? E com isso, eles tiveram que fugir, foram para outros lugares, foram para o Oriente Médio. A doença do apêndice, né, o apêndice inflamado da pessoa, era uma coisa para a Igreja Católica muito séria, porque a pessoa tinha a inflamação e a pessoa pegava uma febre muito alta. Com isso, a igreja acreditava até que muitas das vezes aquilo era pecado da pessoa e ela estava endemoniada, por isso que ela sofria daquele mal. E a igreja na Idade Média não deixava os barbeiros colocar a mão na pessoa e fazer cirurgias. Muitos barbeiros fizeram essa cirurgia escondido, porque eles já conheciam como que era a doença, porque eles viajaram por diversos cantos, diversos lugares, como eles eram nômades, em outros lugares já praticavam essa cirurgia, já faziam essa cirurgia nas pessoas. Na Idade Média, na Europa, teve um boato de diversos viajantes que viajavam ao mundo que na Península Arábica tinha uma medicina super evoluída, tinha várias técnicas que a Europa não conhecia. Com isso, os barbeiros começaram a imigrar para aquela região para aprender novas técnicas e depois trazer para a Europa. Foi assim que começou a surgir a medicina, que a gente conhece até hoje. A medicina começou a evoluir daí, entendeu? Que na época, na Europa, quem fazia esses trabalhos era os barbeiros. E quando os barbeiros chegaram lá na Península Arábica, na Síria, eles perceberam que as pessoas estavam muito mais evoluídas a essas questões de cuidado com o corpo.
Foi assim que começou a medicina, começou a avançar, entendeu? Começou a ter um avanço a partir daí, que a medicina começou a ter esse avanço. Aí quando os barbeiros voltaram para a Europa, eles já voltaram com outra visão, entendeu? Já voltaram com a visão já mais evoluída do que era medicina, do que isso. E assim foi, só foi só evoluindo, 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 até chegar aos dias de hoje, né? A medicina se desmembrou da barbearia. Os barbeiros hoje cuidam apenas do quê? Da estética. Da estética e da beleza. Os barbeiros simplesmente eles só cortam o cabelo e fazem barba. Apesar de ter muitas técnicas hoje elaboradas e muito mais avançadas do que no passado, mas basicamente é isso. Os barbeiros que foram os primeiros médicos do passado, hoje já não são mais, só cuidam de cabelo, barba, entre outras coisas, mais em relação à estética. E os médicos cuidam de doença, cuidam dos males da pessoa, né? Dos males do ser humano em questão a doenças. Pronto, pessoal, aí está a história dos barbeiros e do avanço da medicina até os dias atuais. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por hoje é só, fique com Deus e coisas boas virão sempre. Tchau, fui!